Bom dia, gente. Estamos agora começando a live, né? Conversando com nosso amigo Deus. Aqui nesse livro 6 e 1, nada melhor do que começar com 1, né? Tudo começa no 1. Gente, então, a gente está começando aqui mais essa live. Acho que essa daqui é a sexta, ou essa é a sexta? Dá uma olhada ali no meu feed ali, acho que é a sexta live, tá? Que a gente tá fazendo. Sétima live que a gente tá fazendo do Conversando com Deus. A gente acabou ontem o capítulo 1. Bom dia, gente. Bom dia, Elaine. Bom dia, Maria Inês. Bom dia, Yara, Márcia, né? E a gente ontem finalizou o capítulo 1 e a gente vai pro capítulo 2. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Ontem a gente fez o primeiro encontro de homens lá na clínica, né? Tinha marcado mais ou menos aí uns 18 homens ali e apareceu 10. Ótimo. 10, né? 10 é o número da completude. Então a gente conseguiu estar completo com o número que tinha, tá? São 10 homens que tinham ali. A gente fez um movimento muito legal, tá? O campo se formou de uma maneira muito sincrônica, né? Teve homens de 71 anos a 32 ou 34 anos, né? Então teve uma faixa etária bem legal ali, né? De 40, de 42, de 45, de 50, de 60, né? Teve gente de Blumenau, teve gente de São João Batista, né? Então, Brusque, eu tenho certeza que o próximo encontro vai ser ainda mais grandioso, tá? Provavelmente a gente vai estar indo umas 25 pessoas, eu imagino, tá? Eu imagino isso. No próximo encontro. O próximo encontro a gente vai fazer daqui um mês, tá? Esse encontro a gente vai fazer, vai ser sempre a primeira terça ou primeira quarta de cada mês, tá? Lá na clínica. Né? Quando passar de 100 pessoas a gente vai ter que procurar outro espaço, né? Que lá cabe 100. Né? Mas foi muito legal, gente, muito legal. Todo mundo que participou era para ter ido até às 8 e a gente foi até às 10, né? Para te ver como foi bom e o pessoal não queria ir embora, tá? Logo, você mulher, você que me acompanha aqui, a gente vai estar fazendo um movimento para você também, tá? Um movimento para mulheres. Tá? Muitas mulheres já vieram me procurar, me perguntar lá na clínica, né? E para mulher não vai ter? Para mulher não vai ter? Vai ter também, é claro, né? Mas eu via essa necessidade, tanto minha de transbordar no lado masculino, quanto de receber também, né? E esse grupo se fez dessa forma, né? Dessa necessidade de estar querendo transbordar e querendo também obter conhecimento das experiências de cada um. E o que esse grupo faz, né? John, como é que é esse grupo? O que é esse grupo? Né? Muita gente não sabia e nem eu sabia como ia se levar. Eu só sei que eu fui direcionado a esse movimento, né? E eu falei, seja o que Deus quiser. É como pular do bungee jump, né? E lá naquele tobogã bem alto, fala assim, seja o que Deus quiser, né? Só vai e colha os resultados. E foi magnífico, gente, foi magnífico, foi fantástico, né? Surpreendeu minhas expectativas, tá? Até a expectativa de todas as pessoas que estavam ali, tá? E gostei demais, a gratidão a todos os caras que estiveram ali, né? É um ambiente de transparência e confiança e respeito. São esses 3 princípios que regem esse grupo, né? E a gente conseguiu grandes chaves ali, tá? E todo mundo falou que vai estar no próximo, vai trazer alguém também, tá? Porque nasceu dentro de cada um aquela vontade de querer realmente transbordar e ser luz aonde ele estiver, né? E ali, querendo ou não, é uma usina de luz. Por quê? É uma usina que vai ter verdade, amor e confiança, transparência. Então essa tríade é uma usina de amor, uma usina de energia, uma usina de luz, que faz com que cada indivíduo que esteja presente dentro desse grupo
queira e tenha a necessidade de querer transbordar essa amorosidade conseguida nesse grupo, tá? Então, assim, você homem, né, já se sinta convidado ao próximo, tá? Eu vou ver as datas, vou ver o meu calendário ali e a gente já vai deixar postado esse dia, então você já marca ali no seu calendário para não fugir da raia, né? Não fugir do pega, porque ele tem que ter coragem, né, gente? Hoje eu vejo que a maioria dos homens não tem coragem de enfrentar outros homens, não tem coragem de falar seriamente sobre questões da sua própria vida, né? E essa coragem é para poucos, e esses poucos homens que a gente procura, para daqui a pouco a gente conseguir inverter e ser muitos homens, né? E a gente mudar a vibração desse masculino que está aqui em Brusque, certo? Vamos lá então, vamos no nosso Conversando com Deus, em mais um dia gostoso de viver. Estamos aqui com o nascer do sol, magnífico. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua direita, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Olha só, já começamos aqui com um poema. Eu procurei o caminho para Deus a minha vida inteira, diz Neil. Sei disso. E agora que eu encontrei, não consigo acreditar. É como se eu estivesse sentado aqui escrevendo para mim mesmo. Você está. Isso não corresponde à minha ideia do que seria uma comunicação com Deus? Você quer elementos impressivos ou supérfluos? Vou ver o que posso arranjar. Deus falando. Daí o Neil fala: o Senhor sabe que algumas pessoas considerarão todo este livro uma blasfêmia, especialmente se continuar a mostrar-se como alguém tão sábio. É verdade. Já tive alguns comentários a respeito. Deixe que eu lhe explique algo. Você tem essa ideia de que Deus se mostra de um modo único, um modo único na vida. Ela é muito perigosa. Impede que veja Deus ao seu redor. Se você achar que Deus tem apenas uma aparência e se manifesta ou é de uma maneira única, deixará de me ver noite e dia. Passará a sua vida inteira procurando Deus e não a encontrando a aparência. Porque está procurando por Ele. Eu uso isso como um exemplo. Foi dito que se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde metade da história. Essa é a grande verdade. Deus está na alegria e na tristeza, no doce e no amargo. Há um propósito divino por trás de tudo e, portanto, uma presença divina em tudo. Olha só, gente, que profundo esse parágrafo. Olha a profundidade desse parágrafo. Aqui, aqui muita gente vai se remexer no caixão. Olha só, vou repetir. Foi dito que se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde metade da história. Essa é a grande verdade. Deus está na alegria e na tristeza, no doce e no amargo. Há um propósito divino por trás de tudo e, portanto, uma presença divina em tudo. Olha a profundidade disso, gente. Quantas vezes a gente separa, né? Agora eu vou fazer uma vírgula aqui. Isso não é de Deus, né? Isso não é de Deus. Tudo é divino. Enquanto a gente não conseguir colocar tudo nessa mesa, a gente vai perder metade da história.
Tudo é criação divina. O frio e o quente. O escuro e o claro. A direita e a esquerda. É um parágrafo para uma reflexão muito profunda. Perceba a reflexão desse parágrafo. Foi dito que se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde metade da história. Convido você a fazer uma reflexão sobre isso. Convido você a se interiorizar e colocar o profano do sagrado. E ver quais são as sensações que são geradas dentro de você. Quais são os sentimentos que vêm a você dentro do profano e dentro do sagrado, dentro da tristeza e dentro da alegria, dentro da escuridão e dentro da iluminação. No budismo se diz que a gente tem que alcançar a equanimidade. O que é a equanimidade? Se manter reto, se manter na horizontal, inabalável às ondulações da vida. É isso que Deus está falando aqui. Cada processo, cada religião, cada estudo espiritual vai trazer a mesma coisa. No budismo se traz a equanimidade. No catolicismo, no cristianismo se traz o amor incondicional, que no infringir dos ovos é a mesma coisa. É amor, é a mesma coisa. Então essa reflexão fica para o dia de hoje. Tá? Essa reflexão fica para o dia de hoje. Foi dito que você não vê Deus, se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde metade da história. Tá bom? Vamos seguir. Certa vez eu comecei a escrever um livro intitulado Deus é um sanduíche de salame. Daí Deus fala, esse teria sido um ótimo livro. Fui eu que o inspirei. Por que não escreveu? Olha, tem até senso de humor aqui nesse livro, tá? Ai, meu Deus do céu. Daí Neil fala, parece uma blasfêmia. Ou, no mínimo, horrivelmente irreverente. Olha, você quer dizer maravilhosamente irreverente. O que lhe deu a ideia de que Deus é apenas reverente? Olha só, Deus é o alto e o baixo, o quente e o frio, a esquerda e a direita, olha o que eu estava falando, o reverente e o irreverente. Pensa que Deus não consegue rir? Imagina que não gosta de uma boa piada? Acha que não tem senso de humor? Eu lhe digo, Deus inventou o humor. Você tem de falar comigo formalmente? As gírias e a linguagem rude estão além da minha compreensão? Eu lhe digo que pode falar comigo como falaria com o seu melhor amigo. Você acha que há uma única palavra que eu não conheço? Algo que não vi? Um som que não ouvi? Pensa que desprezo algumas dessas coisas e gosto de outras? Eu lhe digo que não desprezo coisa alguma. Nada é repulsivo para mim. Tudo é vida, e a vida é a dádiva, o tesouro indescritível, o mais sagrado. Eu sou vida, porque sou o que a vida é.
Todos os seus aspectos têm um propósito divino. Nada existe, nada, sem um motivo compreendido e aprovado por mim. Como isso é possível? E quanto ao mal que foi criado pelo homem, você não pode criar coisa alguma. Um pensamento, um objeto, um evento, uma experiência de qualquer tipo que não seja parte do plano divino. Porque o meu plano é que você crie tudo o que quiser. Nessa liberdade está a experiência de Deus ser Deus. E esta é a experiência para a qual eu o criei, e a própria vida. O mal é o que você chama de mal. Contudo, até mesmo isso eu amo, porque é apenas através do que você chama de mal que pode conhecer o bem. Apenas através do que chama de obra do demônio que pode conhecer e realizar a obra de Deus. Eu não amo o quente mais do que o frio, o alto mais do que o baixo, a esquerda mais do que a direita. Tudo isso é relativo, parte daquilo que é. Eu não amo o bem mais do que o mal. Hitler foi para o céu? Neil pergunta. Quando compreender isso, compreenderá a Deus. Olha aí, Deus estava falando. Eu não amo o bem mais do que o mal. Daí Neil fala. Hitler foi para o céu? Daí Deus, quando compreender isso, compreenderá a Deus. Olha a profundidade e olha onde a gente está adentrando nesse livro, gente. Olha o grau de compreensão, a régua está sendo colocada para cima. Se você não abrir essa cachola, você não vai conseguir entender isso aí, tá? Abre bem. Vamos fazer uma paradinha aqui. Deus está falando que ama o mal como ama o bem. Você já ouviu falar disso em algum lugar? Alguém já ouviu falar? Poucos lugares. E se a gente for parar e estudar sobre outras doutrinas, o hinduísmo, os Vedas, né, o budismo, o xamanismo, né, o taoísmo, né, abrir um pouquinho o globo, né, e se permitir a outros conhecimentos, porque a verdade, gente, a verdade ela não está no único ponto, ela está em todos os lugares, ela ressoa, né? E grandes seres de luz estiveram aqui nesse planeta, como Jesus, Krishna, Buda, vários seres de luz, né? Que fizeram milagres como Jesus fez também, né? Longe de a gente querer comparar. Quando a gente compara, a gente já gera uma competição ali. A gente está gerando o quê? Um norte. Olha, a verdade está mais para lá, né? Ela está norteada, né? E a verdade que eu tenho aqui é a verdade do entendimento interno. Deus está ao nosso lado. Basta termos visão e mente aberta. A Lara dizendo aqui. Eu acredito que tudo na vida tem propósito e é necessário para a evolução espiritual de cada um. É verdade. É bem isso. É isso que Deus está falando aqui no livro. Tá? Então, assim, Hitler foi para o céu. Duvido que dentro de você não gerou uma putiação. Vamos para frente? Vamos lá. Neil falando. Mas eu fui criado para acreditar que o bem e o mal realmente existem. Que o certo e o errado são opostos. Que algumas coisas não são aceitáveis, está aqui entre aspas, para Deus.
Ele fez questão de colocar aceitáveis para Deus. Tudo é aceitável, entre aspas, para Deus. Deus falando. Pois como Deus poderia não aceitar aquilo que é, rejeitar uma coisa é negar que ela existe. Dizer que não está certa é dizer que não é parte de mim, e isso é impossível. No entanto, mantenha as suas crenças e haja de acordo com os seus valores, porque esses são os valores de seus pais, seus avós, seus amigos, sua sociedade. Eles formam a estrutura de sua vida, e perdê-los seria desfiar o tecido da sua experiência. Ainda assim, examine-os um a um, parte a parte. Não destrua a casa, mas examine cada tijolo e substitua aqueles que parecerem quebrados, que não suportam mais a estrutura. Suas ideias sobre certo e errado são apenas isso, ideias. São os pensamentos que criam e determinam quem você é. Haveria apenas um motivo para mudar qualquer um deles? Você não estar feliz com quem é. Então, olha só que interessante, gente. Deus está falando aqui, não é para tu sair destruindo, fala assim, não, eu não sou mais nada, eu vou pegar e meter o pé na jaca. Não. Pegue e vá arrumando aos poucos, vai pegando os detalhes que você fala que isso não se encaixa mais, isso não se encaixa mais, isso não se encaixa mais. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Dentro da minha formação, eu sempre cresci com meu pai tomando uma cerveja, uma coisa natural. E a partir do momento que eu fui estudando, fui experimentando, fui vendo, fui fazendo testes comigo mesmo, eu cheguei num ponto e falei assim, eu não vou mais beber álcool. Por quê? Por vários princípios fisioquímicos, físicos, espirituais, emocionais, energéticos. Isso para mim hoje é uma coisa é um tijolo que eu já coloquei, já mudei dentro da minha estrutura. Já deixei de comer carne, já voltei a comer carne. Então a gente vai fazendo essas mudanças e elas estão sempre ocorrendo. Então nada impede de você fazer uma mudança e voltar atrás na mudança. Tá? Isso é muito plausível, né? Porque nós somos seres mutantes, né? E está tudo certo. Então Deus está falando aqui que o certo e errado são apenas isso, ideias, né? E a tua ideia pode estar mudando de acordo com o quê? Com o lugar que você está frequentando, com as pessoas que você está mudando, entrando em contato, né? O lugar de trabalho que você está trabalhando. Então assim, é muito importante hoje você não destruir tudo e ir mudando pequenas partes aos poucos, aonde você vai conseguindo trocar toda a plataforma e deixar uma plataforma mais segura, né? Certo? Vamos para frente? Só você pode saber se está feliz, dizer a respeito de sua vida. Essa é minha criação, meu filho, com que estou muito satisfeito. Se seus valores servem para você, haja de acordo com eles, lute para defendê-los. Porém, procure lutar de um modo que não cause dano a ninguém. O dano não é um componente necessário na cura. Neil fala: o Senhor diz, haja de acordo com os seus valores, e ao mesmo tempo diz que nossos valores estão todos errados. Ajude-me a entender isso.
Eu não disse que os seus valores estão errados, mas tampouco estão certos. São simplesmente julgamentos, avaliações, decisões que, em sua maioria, não são tomadas por você, mas por outras pessoas. Talvez seus pais, sua religião, seus mestres, historiadores e políticos. Pouquíssimos julgamentos de valor que você incorporou à sua verdade foram feitos por você mesmo, baseados em sua própria experiência. Porém, foi por causa da experiência que você veio para cá. E deveria criar-se a partir de sua experiência. Você criou a si mesmo a partir da experiência dos outros. Olha só, dentro desse parágrafo aqui, é isso que a gente compartilhou ontem, naquele grupo que a gente fez, né? Nós estávamos em 10 homens ali e cada um de nós falou um pouquinho da experiência de cada um abriu um pouquinho a sua vida, cada um falou quantos anos tinha, qual a sua profissão, de onde veio, por que estava ali. Então, só de a gente trocar nossas experiências já valeu de grande elevação para cada um. Porque o que vale é a experiência. A gente hoje, um dos mercados mais prósperos que a gente tem hoje no planeta é o mercado de filmes, né? Hollywood, Bollywood, né? A Universal, hoje, né? As plataformas de streaming, né? Netflix, Amazon, Stars, Disney, né? Hoje é uma grande competição em cima disso. O que é feito ali? São tudo contação de histórias. São tudo contagem de histórias, de pessoas. E quais são os filmes que explodem? Os filmes que tragam mais verdade. Os filmes que retratam o nosso dia a dia, nua e crua. Então, a gente sempre precisa de uma validação, né? Será que está certo? Será que está escrito na Bíblia? Será que será que meu pai falou isso? Será que a minha mãe fala aquilo? Será que o padre, o pastor, o rabino, seja quem for, precisa de uma validação? Saia dessa validação e gere experiências dentro do seu próprio ser. E dentro dessas experiências você vai colocar na peneira e vai tirar uma pepita de ouro dali. E você vai observar o que você teve como experiência daquilo que... Qual o sentimento, qual a sensação que você tirou daquela experiência. E aquilo ali é o néctar, é a gota, é o óleo essencial que você vai levar e colocar na sua bolsinha ali, né, no seu cofre, tá? E a gente está aqui para isso. Deus nos criou para ter as experiências da vida, tá? Então, se o pecado existisse, seria isso: permitir a si mesmo tornar-se o que é a partir da experiência dos outros. Olha só, putz, hoje a leitura está bem profunda aqui. Você criou a si mesmo a partir da experiência dos outros. Se o pecado existisse, olha só, ele já está colocando em xeque. Se o pecado existisse, seria isso: permitir a si mesmo tornar-se o que é a partir da experiência dos outros. Esse é o pecado que todos vocês cometeram. Não esperam as suas próprias experiências. Não aceitam a experiência dos outros. Não esperam as suas próprias experiências. Aceitam a experiência dos outros como evangelho, literalmente. E então, quando tem pela primeira vez a experiência verdadeira, sobrepõem a ela o que pensam que já sabem. Olha só,
Sim, eu estava mesmo pensando de Chosen aqui, ó, né? Olha só, gente. Olha só. A gente sempre tem, a gente sobrepõe a nossa experiência, ao que está escrito. Todos nós temos as nossas experiências. Bom dia, bom dia. Todos nós temos nossas experiências. Tá? Então não sobrepõe, ele fala aqui, não sobrepõe. Esse é um dos maiores pecados que existe, né? Se existisse pecado, ele coloca assim, é que a gente sobrepõe o que a gente pensa sobre o que a nossa experiência sobre o que foi falado pra gente. Se não fizessem isso, talvez tivessem experiências totalmente diferentes, que poderiam ir contra o que lhes ensinaram seus primeiros mestres e suas outras fontes. Na maioria das vezes, vocês não querem ir contra o que lhes ensinaram seus pais, suas escolas, religiões, tradições e todos os escritos sagrados. Por isso, negam as suas próprias experiências a favor do que lhe disseram para pensar. Em nenhuma parte isso pode ser melhor ilustrado do que em seu tratamento da sexualidade humana. Todos sabem que a experiência sexual pode ser a experiência física mais amorosa, excitante, poderosa, estimulante, renovadora, energizante, positiva, íntima, unitiva e divertida de que os seres humanos são capazes. Apesar de terem descoberto isso experiencialmente, vocês escolheram aceitar os julgamentos, as opiniões e as ideias anteriores sobre o sexo de outras pessoas, que têm um interesse oculto em como vocês pensam. Esses julgamentos e essas opiniões e ideias contradizem diretamente as suas próprias experiências, mas como vocês relutam em considerar errado o que lhes ensinaram seus mestres, convencem-se de que devem ser as suas experiências e convencem-se de que devem ser as suas experiências que estão erradas. O resultado é que negam a sua própria verdade em relação a esse assunto, com consequências devastadoras. Olha que profundidade, tá? Isso aconteceu muito comigo, tá, gente? Isso aconteceu bastante comigo aqui, tá? Eu tenho 42 anos, tá? Sou um grande estudioso da espiritualidade aí há uns 20, eu comecei ali pelos 20, bota aí uns 25 anos mais ou menos eu comecei, tá? Estudando isso, então eu já estou aí bastante tempo, né? Estou aí 17 anos no caminho, né? Estudando bastante, aprofundando, gerando experiência, tá? E eu vejo que uma vez foi muito difícil para mim. Quando eu cheguei, né? Eu venho de uma origem católica, né? Fui criado aqui no Seminário da Zambuja, fiz crisma, perseverança, fiz muita coisa, tá? Fiz muita coisa. Fiz Emaús, grupo de jovens, tudo como mando figurino, coroinha, tudo, li na missa, tudo isso aí, tá? E para mim chegar para minha mãe, principalmente, que é bem religiosa, né? E falar assim, eu não tenho religião mais, foi difícil, porque eu sabia que ali eu estava gerando uma frustração muito grande. Uma pessoa que me amava, que me ama muito, né? Mas eu também não me sentia mais verdadeiro dentro daquelas ritualísticas, dentro daqueles ensinamentos,
Porque muito do que eu estava experienciando na minha vida ia em contraposto ao que era dito lá. Eu estou falando da minha experiência, gente. Eu não estou falando que você deva fazer isso, tá? Estou falando da minha experiência. Isso é uma live, né? Live quer dizer vida. Eu estou falando da minha vida, né? Tem pessoas que vão achar certo, tem pessoas que vão achar errado. Eu não estou nem aí para o que vocês acham. Estou só relatando o que aconteceu, né? É isso que Deus fala. Veja o que é. Não fique criando pensamentos no que é certo e errado. Veja o que é, né? E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa bem interessante, bem interessante. Vou abrir aqui para vocês agora, fazer esse spoiler do 6h37. A minha avó, minha oma, ela faleceu, né? E daí a gente foi no velório e a gente foi enterrar ela lá na Rua São Pedro, lá no cemitério da Rua São Pedro. E todo mundo muito católico, todo mundo, né? E o que aconteceu? Quando a gente estava descendo o caixão da minha oma, a minha tia, né, foi incorporada pela minha oma, né? A minha tia falava com a voz da minha oma, tinha os mesmos gestos. O corpo dela se curvou igual uma senhora de 95 anos. E ela gritava, né? Me tira daqui, me tira daqui. E todo mundo se olhou. E eu falei, nossa, né? O que está acontecendo aqui? Algo diferente está acontecendo aqui. Eu nunca tinha visto isso. Eu tinha ali 20 e poucos anos, uns 25 anos por aí, 26 anos. Tá, descemos o caixão, o sacristão vazou, como diz, e um olhou para a cara do outro, mas, né? Daí tiraram, né? Meu tio tirou a minha tia ali, né? Foram indo, ela chorosa, e botou no carro e a gente foi para casa. A gente foi para casa da minha oma. Foi para casa da minha oma. Chegando lá, a minha tia de novo, e ela estava do meu lado, e ela falou, eu quero ir pro meu quarto, eu quero ir pro meu quarto, com a mesma voz da minha oma. E eu segurei a minha tia, e a minha tia mede 1,5 m, gente, é levinha, né? E eu fazia academia, tá? Eu tava forte ali naquele tempo. Eu peguei ela e quase não consegui segurar ela, de tão pesada que ela tava. E eu conseguiria pegar ela fácil no colo. E eu quase não conseguia arrastar ela, de tão pesada que ela estava. Isso foi o primeiro, eu falei, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Tem uma força sobrenatural acontecendo aqui. E daí a gente foi subindo as escadas, são 3 degraus, a gente subiu. Daí meu pai estava ali, né? Meus 2 tios estavam ali, meus primos estavam ali. E a gente foi indo. E quando chegou na porta do quarto dela, ela parou. Eu levando a minha tia, ela parou, olhou para o lado e chamou, Maria! A minha oma sempre fazia isso, que era a cuidadora que ela tinha. Toda vida que ela entra no quarto dela, ela chamava, Maria! Toda vida ela fazia isso. E ela fez. Meu pai olhou para mim arregalado, né? Meu pai é mais cético assim. Meu tio, meus primos, todo mundo se olhou, a gente falou assim, ficou um silêncio. E daí a gente entrou, colocou ela na cama e ela falou, né? Daí meu tio Paulo, né, que tem um estudo já mais avançado dentro da espiritualidade, falou, vai para a luz, né? Consiga enxergar a luz, foi indo. Ela, eu tenho medo, eu tô com medo. Gente,
isso tudo aconteceu. Eu estava presente. Ninguém me contou, não foi um livro, não foi, porque fulano, eu vi na novela, eu vi no filme do cinema. Eu estava presente. Como é que eu vou falar que não existe? E daí, o que aconteceu? Passou esse processo, a minha alma conseguiu sair, né? Fez o processo, né? A minha tia ficou ali deitada um tempo, conseguiu fazer esse processo ali. Eu saí dali assim, nossa senhora, que é isso? Que experiência! Fiquei de cara, eu fiquei de cara com o que aconteceu. O que aconteceu? Eu cheguei em casa. Quem estava lá na casa da minha mãe? O Padre Chico, né? O Padre Chico estava lá na nossa casa, muita gente deve conhecer ele, né? Grande amigo meu, fez o meu casamento, né? Ele é um grande religioso, né? É um cara top demais, né? Tenho um grande respeito por ele, né? Eu cheguei e eu sempre fui nesse cara de pau que vocês conhecem, né? Esse cara tipo espontâneo. Eu cheguei, nossa, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não têm noção do que aconteceu. Vocês não têm noção do que aconteceu, eu falei. Daí todo mundo olhou assim pra mim, fala o que foi. A minha alma entrou no corpo da minha tia. Rapaz, nossa. Quando eu falei isso, a tia regalou os olhos e falou, meu filho, isso não existe. Eu falei, não. Aí não. Eu falei, meu amigo, eu tive lá, eu segurei a minha tia, ninguém me falou, cara. E ali, não, porque não sei o que, não é bem assim, olha, aí que eu estou dando um relato, nada substitui a experiência. Eu tenho uma fala minha, que a experiência faz o ser. A experiência faz o ser, tá? A experiência faz o ser. Então, pode falar o que quiser. Enquanto você passar pela experiência, você passou pela experiência. Você vai ter que ter uma outra experiência para mudar aquela maneira como você pensa. Porque a experiência é muito forte. Porque a experiência gera sentimento. E o que, lá no começo desse livro, como é que Deus fala com a gente? Através dos nossos sentimentos, pensamentos e experiências. Então, quando eu consigo gerar essa tríade de sentimento, pensamentos e experiências, o que acontece? Isso se forma uma verdade. Pode ser uma verdade transitória, dimensional, mas é uma verdade daquele ser, naquele processo evolutivo, né? E daí foi muito interessante, gente, né? Ali se deu uma discussão saudável, né? Minha mãe estava ali também e a gente conversou e, né, ele tentou argumentar, mas nada do que ele falava teria muito significado, muito peso na balança após eu ter vivido uma experiência tamanha, né? Então eu estou dando aqui um breve relato do que a experiência se sobrepõe ao conhecimento, né? Eu tenho várias experiências hoje. Hoje o que vale para mim, hoje o que eu tenho de maior valor na minha profissão, a minha experiência. Eu tenho 18 anos de profissão, trabalhando todos os dias, tendo a experiência da massa, tendo a experiência ali, sabendo o que dá certo, o que não dá certo, técnicas, abordagens, diagnósticos. Eu vejo, tem vários dentistas, né, me acompanham, recém-formado, por melhor técnica que ele tem, mas ele não tem experiência para saber se aquilo
tem uma casuística, é que nem essas vacinas que foram feitas, essa palhaçada das vacinas. Não tem um processo, não tem um estudo feito, não tem porque a experiência, se isso valida ou não, né? Olha só, a Mari falando aqui, quando meu pai partiu à noite, ele também foi incorporado na minha irmã. Olha só, tá vendo quando a gente começa a mexer, começa a aparecer, as pessoas começam a falar sobre isso. Se a gente não falar, gente, todo mundo fica assim, ai meu Deus, será que isso acontece comigo? Será que isso acontece comigo? Será que isso acontece comigo? E eu comecei a falar porque eu vi outras pessoas também se abrindo, outras pessoas falando. E isso é libertador. Isso é libertador. A alegria e a felicidade, elas vêm da liberdade do ser. Como é que você vai ser alegre, feliz, se você não se sente livre, restringido por dogmas, por conceitos? É impossível. É impossível. É uma falsa felicidade. Aquela felicidade assim, oi, bom dia irmão, bom dia irmã. Aquela palhaçada que muitos já passaram, né? Aquele social, né? Social, né? Então esse social, gente, tá na hora de a gente, né? Cara, tá afim, que nem ontem um amigo meu mandou uma mensagem para mim, né? Falou assim, cara, eu não senti de estar no grupo, não senti. Cara, que bom que ele fez isso. Que bom que ele fez isso. Eu falei, porra, o cara foi homem bastante para falar dos seus sentimentos. Falou assim, cara, não tô afim de ir. Que bom, foi um convite. Ninguém é obrigado a estar. Ninguém é obrigado. É bom você se posicionar. A naba é quando as pessoas não têm um posicionamento. Fica em cima do muro, tem vergonha de falar, tem aquela coisa, sabe? Tipo assim, não vou, não. Cara, tá tudo certo. Entende? Tá tudo certo. Tá? Gente, vamos lá. A gente se estendeu aí 6h49, né? Então assim, a experiência, ela sobrepõe, né? A sua própria experiência sobrepõe qualquer conhecimento que você tem, seja de qualquer origem, tá? Por quê? A gente está aqui para ter a experiência, tá bom? Vamos lá, vamos ler um pouquinho mais aqui para a gente encerrar, tá? Vocês fizeram o mesmo em relação ao dinheiro. Sempre que tiveram muito dinheiro, sentiram-se bem recebendo e eu gastando. Não havia mal nenhum nisso, nada de inerentemente errado. Contudo, vocês estavam tão imbuídos dos ensinamentos de outras pessoas a respeito desse assunto que rejeitaram as suas experiências a favor da verdade. Tendo aceito essa verdade como sua, formaram pensamentos em torno dela, que são criativos. Dessa forma, criaram uma realidade pessoal em torno do dinheiro, que o afasta de vocês. Afinal de contas, por que iriam procurar atrair o que não é bom? Surpreendentemente, vocês criaram essa mesma contradição no que diz respeito a Deus. Tudo o que seus corações experimentam em relação a Deus lhes diz que Ele é bom. Tudo o que seus mestres lhes ensinam sobre Deus dizem que Ele é mau. Seus corações lhes dizem que Deus deve ser amado sem medo. Seus mestres lhes dizem que Ele deve ser temido porque é vingativo. Dizem que vocês devem viver temendo o castigo divino, tremendo em sua presença. Durante todas as suas vidas, devem temer o julgamento do Senhor, porque o Senhor é justo
E Deus sabe que terão problemas quando enfrentarem a sua terrível justiça. Portanto, vocês devem obedecer, entre aspas, às suas ordens. Ou então, 3 pontinhos. Em primeiro lugar, vocês não devem fazer perguntas lógicas como se Deus queria uma obediência cega às suas leis, por que criou a possibilidade dessas leis serem violadas? Todos os seus mestres lhes dizem, porque ele queria que vocês tivessem o livre-arbítrio. No entanto, que tipo de arbítrio é livre que tipo de arbítrio é livre quando escolher uma coisa dentre outra leva à condenação? No entanto, que tipo de arbítrio é livre quando escolher uma coisa dentre outras leva à condenação? Como o arbítrio é livre quando não é a sua vontade, e sim a de outrem, que devem ser feita? Aqueles que lhes ensinam isso fazem Deus parecer hipócrita. É dito a vocês que Deus é perdão e compaixão. Contudo, se não pedirem esse perdão do modo certo, se não procurarem Deus adequadamente, suas súplicas não serão ouvidas e atendidas. Isso não seria tão ruim se houvesse apenas um modo adequado. Há tantos sendo ensinados quanto há mestres para ensiná-los. Por isso, a maioria de vocês passa a maior parte da vida adulta procurando o modo certo de adorar, obedecer e servir a Deus. A ironia de tudo isso é que eu não quero a sua adoração, não preciso da sua obediência e não é necessário que sirvam a mim. Esses comportamentos são os historicamente exigidos dos súditos pelos monarcas, geralmente egomaníacos, inseguros e tirânicos. Não são de modo algum exigências divinas. E parece notável que até agora o mundo não tenha concluído que são falsas. Não tenha nada a ver com a necessidade ou os desejos da divindade. A divindade não tem necessidades. Tudo que é exatamente isso. Tudo que é. Portanto, por definição, não tem necessidades e nem deseja coisa alguma. Se vocês escolherem acreditar em um Deus que precisa de alguma coisa e fica tão ofendido se não a tiver, que pune aqueles de quem esperava recebê-la, então terão escolhido acreditar em um Deus muito inferior a mim. Na verdade, serão filhos de um Deus inferior. Não, meus filhos, por favor, deixe-me afiançar-lhes novamente, através deste livro, que eu não tenho necessidades, não exijo coisa alguma. Isso não significa que não tenho desejos. Desejos e necessidades são coisas diferentes, embora muitos de vocês as tenham igualado em suas vidas atuais. O desejo é o começo de toda a criação, é o primeiro pensamento, um sentimento profundo dentro da alma. É Deus escolhendo o que criar a seguir. E qual é o desejo de Deus? Eu desejo primeiro saber e experimentar quem sou, em toda a plenitude, e para conhecer quem realmente sou, antes de criar você e tudo que há no universo, era impossível compreender isso. Em segundo,
Eu desejo que vocês saibam e experimentem quem realmente são, através do poder que lhes dei de criar e experimentar a si mesmos do modo que escolherem. Em terceiro, eu desejo que todo o processo da vida seja uma experiência de alegria constante, criação contínua, desenvolvimento incessante e satisfação plena em todos os momentos. Eu criei um sistema perfeito por meio do qual esses desejos podem ser realizados e estão sendo realizados agora. A única diferença entre vocês e eu é que eu sei disso. No momento de sua conscientização total, que poderia ocorrer a qualquer momento, vocês, olha só, no momento de sua conscientização total, entre parênteses, que poderia ocorrer a qualquer tempo, vocês também se sentirão como eu sempre me sinto. Serão totalmente felizes, amorosos, compreensivos, glorificados e gratos. Estas são as 5 atitudes de Deus. E antes de terminarmos este diálogo, eu lhes mostrarei como colocá-las em prática em suas vidas, que então poderão levá-los e os levarão à santidade. Tudo isso é uma resposta muito longa para uma pergunta muito curta. Sim, haja de acordo com seus valores. Se descobrir por experiência própria que eles lhe servem. Porém, veja se os seus valores, aos quais você serve, com seus pensamentos, suas palavras, seus atos, trazem para a sua experiência a ideia melhor e mais elevada que já teve de si mesmo. Examine-se seus valores um a um. Traga-os à luz do escrutínio público. Se pode dizer ao mundo sem hesitação quem você é e no que acredita, está feliz consigo mesmo. Não há motivo para estender-se mais nesse diálogo comigo, porque você criou um eu e uma vida para esse eu, e não precisa de aperfeiçoamento. Você atingiu a perfeição. Põe esse livro de lado. Olha só, gente, a gente está aqui na página 85. Então, quando a gente conseguir, olha o que ele está falando aqui, para a gente fechar bem isso aqui, tá? Quando a gente conseguir falar as nossas verdades à luz do escrutínio público, o que quer dizer isso? Abertamente, a gente está pronto. A gente está pronto para ser alegre, feliz, harmonioso, amoroso. Por isso que tantos seres de luz, tantos seres iluminados foram crucificados, foram mortos, porque eles falavam sem nenhum medo, sem nenhum temor as suas próprias verdades. Por isso que Jesus chegou e falou: eu sou a verdade e a vida. Ele se fundiu ao ser criador, como a gente também pode chegar a esse ponto. A gente também pode chegar nesse ponto. E a gente vai chegar. A certeza que Deus tem na gente é que a gente vai chegar no mesmo nível que Jesus chegou. É para isso que a gente está aqui. Jesus veio aqui como exemplo a ser seguido. Se é um exemplo, então eu posso chegar a ser parecido com ele. Compreende a profundidade desse tema? Enquanto a gente colocar Deus longe da gente, Jesus longe da gente, fica cada vez mais difícil da gente ter essa semelhança. Se a gente trazer mais perto, fica mais fácil. Certo, gente? 7:1, né? A gente começou 6:1, 7:1, estamos terminando, tá? Muito gratidão a todos vocês que permaneceram aqui na live, tá?
compartilhem essa live, mande para pessoas que precisam escutar isso, aquela pessoa que fala assim, ó, manda para ela, tá? Compartilhem essa live, tá? Eu tenho certeza que foi uma live muito verdadeira, né? Como vocês também sentiram isso. E amanhã a gente tá junto, 6 horas aqui, tá? A gente a partir da página 85, tá? Acho que a gente fechou com chave de ouro a live de hoje, tá bom? Manda aí, diz o que vocês acharam, gostei demais. Oi, Nilmara, beijão, já vamos te atender, né? Hoje a Nilmara é minha primeira paciente às 8h30 da manhã, a gente vai atender aí com muito amor, com muita gratidão, tá? E vamos pra cima que tem muita coisa para fazer no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, vamos manifestar amor, alegria, gratidão por onde a gente passar neste vasto mundo aí, tá bom? Tchau, tchau, beijão e até amanhã.